É isso mesmo que você leu. Eu convocaria o Neymar para os próximos jogos da seleção brasileira. E antes de você discordar de mim, assista esse vídeo até o final, porque eu trago alguns motivos pelo qual eu realmente acredito que o camisa 10 do Santos seja uma boa opção para o time de Carlo Ancelotti. Eu já ia gravar esse tema no vídeo de hoje, 18 de agosto, segunda-feira, mas por ironia do destino, o Neymar sofreu a pior derrota da história da sua carreira contra o Vasco, goleada por 6-0 em pleno Morumbi, e o Neymar sair de campo chorando, mas isso não muda a minha opinião, até porque se você pegar os lances do jogo, o Neymar não jogou tão mal assim, inclusive gerou a grande oportunidade do Santos durante os 90 minutos. Mas vamos aos fatos. Primeiro, questão física, que eu acho que algumas pessoas ainda tocam nesse tópico, mas sem razão, ao meu ver. O Neymar já disputou 7 jogos seguidos desde o retorno do Campeonato Brasileiro, desde a pausa para o Mundial de Clubes, e os 90 minutos. Não tem nenhum problema físico, não teve nenhuma lesão, claramente consegue correr, consegue fazer todos os movimentos. Claro, um jogador que depois de 2 anos sem jogar praticamente, ele ainda não está no auge técnico. Vai demorar aí, sei lá, mais 10, 15 jogos para o Neymar voltar a ter aquela agilidade. Assim, se é que ele vai ter essa agilidade, porque querendo ou não também, o tempo passa e ele não é mais aquele jogador de conseguir carregar a bola por vários metros do campo. Ok, mas questão física, cara, eu tô despreocupado nesse momento. É a maior sequência dele nos últimos 2 anos, então questão física pra mim já não passa a ser um impedimento, né? Aquela dúvida que a gente tinha, eu acho que 7 jogos já é um recorte suficiente pra gente entender que, pô, pelo menos em questão muscular, se ele tiver alguma lesão, pode ser de trauma, como foi na maioria da carreira dele. Nesse ano ele passou por algumas musculares, e eu acho que essa questão não vai ser mais um impeditivo para ele ser convocado. Vamos ao desempenho então. O Neymar tá jogando para ser convocado para a seleção brasileira? São 3 gols em 7 jogos. De fato, não são números avassaladores, né? Eu, particularmente, achava que o Neymar ia destruir no Campeonato Brasileiro, ia participar de gol e assistência toda hora. Os números são discretos, mas é muito... E aí, cara, quem me acompanha aqui sabe, quando eu não tenho certeza absoluta do que eu tô falando, eu falo, olha, gente, isso aqui eu tô na dúvida, não tenho certeza, esse cara aqui eu não observei muito. E o Neymar é muito simples de você acompanhar ele, ao contrário de outros jogadores. Primeiro, porque eu gosto, então eu vi a maioria dos jogos do Santos, no período em que o Neymar esteve aqui, desde que ele voltou pro Brasil, e aqueles que eu não pude acompanhar, é muito fácil, é só você jogar no YouTube que você vai ver um compilado de todas as vezes que o Neymar tocou na bola durante esses jogos. Ele fez bons jogos aqui contra Flamengo e Juventude, eu acho que aqui são jogos que realmente ele vai bem, que são jogos que ele faz os gols. Ele joga razoavelmente ok, assim, uma atuação nota 6,5 para 7, com alguns lances geniais, digamos assim, contra Internacional, Sport e Vasco. E ele vai muito mal contra Cruzeiro e contra o Mirassol. Contra o Cruzeiro ele ainda faz uma jogada espetacular lá, que acabou não rendendo muito, mas viralizou no mundo inteiro. Mas quem vê, sabe que o Neymar ainda produz coisas que poucos jogadores no mundo fazem. E sim, a principal razão de eu estar convocando, entre aspas, o Neymar, é pela genialidade que ele pode entregar em determinados momentos. Passes, dribles, jogadas que poucos jogadores no mundo conseguem fazer, o Neymar ainda faz. É uma cavadinha, é deixar passar uma bola que ninguém ia ver, é dar um passe de calcanhar, é saber o momento certo de soltar a bola. Eu ainda acho que ele toma algumas decisões erradas no Santos, acho que às vezes ele prende a bola demais, busca muito a bola no campo de defesa, poderia, por exemplo, atacar mais o espaço, né? Algo que, beleza, ele não tem muita mais velocidade, nem tem quem pifar ele também, mas é algo que poderia fazer ele gerar mais gols, por exemplo. Mas, cara, ele ainda assim, ele entrega alguns lances geniais. Se você pega o todo, ele não consegue, por exemplo, ser aquele cara de arrancada, de dribles, de passar por 1, 2, 3 caras, mas ainda em questão de passe final, ele é muito decisivo. Você ter o Neymar ali na entrada da área, a chance de ele receber, conseguir passar de um marcador e encontrar um Vinícius Júnior, um Rafinha em profundidade, é muito grande, é muito grande. E isso pra mim é o principal motivo de você ter ele na seleção brasileira. E aqui vamos ao contexto também. Ele faz tudo isso jogando num time horroroso. Acho que nem a torcida do Santos vai discordar de mim, principalmente depois dessa goleada. O time do Santos é péssimo, não tem um cara pra tabelar com o Neymar. Dá dó, assim, alguns jogos que o Neymar tá um pouquinho melhor, dá dó de ver o Neymar em campo, assim.
Ele é muito chato, beleza, ele reclama o tempo inteiro com a arbitragem, mas, cara, às vezes eu falo assim, pô, o Neymar tá se segurando um absurdo pra não xingar os companheiros dele. Quem joga bola sabe o quanto é desanimador. E aí, beleza, o cara é profissional, não pode desanimar por isso, mas eu acho que, assim, faz parte do ser humano. Quando você tá na sua pelada, você cai num time horroroso, você nem precisa ser craque da bola, mas você cai num time péssimo, que você é o melhorzinho, digamos assim. Cara, você vai ficar desanimado. Você não vai conseguir entregar aquilo que você entrega, porque você pensa, pô, eu vou dar nesse cara aqui, ele não vai conseguir devolver. Eu vou dar um lançamento aqui, o cara não vai dominar. Então, você desanima por completo. Mas ok, nem é só isso. É a falta de companheiros pra fazer alguma coisa. Não tem um cara pra, como eu disse, não tem um cara pra dar um passe pro Neymar em profundidade, não que ele ataque o espaço o tempo inteiro, pelo contrário. O Neymar, várias jogadas, ele tava livre, por exemplo, tem uma jogada contra o Inter que ele ficou revoltado, aí sim ele xingou, o David Washington fica de cara com o goleiro, eu acho que ele tenta chutar ao invés de tocar pro Neymar. São várias situações que você vê, pô, se o Neymar tivesse um cara aqui pra soltar a bola mais rápido, pra fazer uma tabela com ele, ou alguém que aproveitasse as oportunidades, se você pegar quantas vezes que o Neymar deixa, por exemplo, o Guilherme na cara do gol, contra o Vasco isso aconteceu, e o Guilherme às vezes erra, sabe? São muitas jogadas, então a gente tem que pesar o contexto. O Neymar num time bem melhor, vamos supor, sei lá, o Flamengo, você acha que ele não estaria tendo um desempenho melhor? E aí eu repito a pergunta, o Neymar numa seleção brasileira, ele não estaria jogando melhor do que ele tá jogando no Santos? E assim, os adversários também vão ser mais difíceis. Será que vão? Será que a defesa do Equador, por exemplo, é melhor do que a do Flamengo? Cara, eu tenho minhas dúvidas, de verdade. Assim, beleza, o Equador tá até bem, mas sei lá, aqui a gente vai enfrentar o Chile e a Bolívia. Eu duvido muito que o time do Chile e da Bolívia seja muito melhor do que Flamengo, Palmeiras, Botafogo, se é que é melhor, né? Eu acho que não é, não. Se você pegar aí esses times, essas seleções aí e jogar no Campeonato Brasileiro, vão ficar na parte de baixo da tabela também. Então são bons momentos pro Neymar ser convocado e você ter o teste de ver como é o Neymar ao lado de companheiros mais qualificados. E aí outra questão também, convocação e titularidade. Eu não acho que o Neymar vai tirar a vaga de ninguém, tá? Assim, o Carlo Ancelotti, a CBF divulgou que o Ancelotti vai convocar 23 jogadores, o que eu já acho um erro só pelo fato de o Vinícius Júnior estar suspenso. Se for 23 mesmo, pelo menos 24 deveria ser para você ter pelo menos mais uma opção no primeiro jogo em que o Vinícius Júnior vai estar suspenso. A não ser que você deixe o Vinícius Júnior de fora dos dois jogos, que pra mim também não faz muito sentido. Você pega segundos atacantes e meias, eu acho que cabe tanto o Neymar quanto outros caras que estão se destacando. E outra, eu não estou dizendo que o Neymar precisa ser titular, pelo contrário. Hoje o Matheus Cunha tá jogando num nível que, assim, até é engraçado a gente falar isso, né? Comparar Matheus Cunha com o Neymar, mas hoje, em agosto de 2025, o Matheus Cunha é bem mais jogador do que o Neymar. Só você ver o que ele fez contra o Arsenal na Premier League. O nível de acerto do Matheus Cunha, e aí pra mim é mais ou menos a mesma posição, com características diferentes, obviamente. O Matheus Cunha já é um cara que consegue conduzir mais a bola, um cara que tem muito mais agilidade, velocidade, e o Neymar, você vai ter ele no banco pra te entregar o diferente, pra te entregar um passe final que hoje, eu até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, você não tem um camisa 10 que te entrega isso. Você pode convocar, por exemplo, o Alan Patrick, mas isso não exclui também a presença do Neymar. Acho que cabe os dois, e cabe o Matheus Cunha e cabe o Neymar. Eu, particularmente, eu prefiro você ter o Neymar, olhar para o banco e ter o Neymar lá como uma possibilidade de mudar o jogo, de fazer um teste, porque eu acho que é isso também. Você tá num período de teste, falta pouco menos aí de um ano para a Copa, você vai enfrentar times razoáveis. É um momento bom para você ter o Neymar como opção. Não acho que ele deve ser titular, não acho que ele deve ser o 10 e o faixa, como antigamente, mas ele precisa estar no grupo. Eu não consigo descartar o Neymar, eu não consigo pensar assim na possibilidade de, como que seria se o Neymar estivesse ali para fazer algumas jogadas, nem que seja faltando aí 20, 15 minutos pro jogo, pra gente ter uma noção. E claro, o Ancelotti também vai poder ver nos treinamentos, o que é mais importante ainda. Se o Neymar ainda consegue entregar em alto nível, sendo marcado por, sei lá, Militão, Marquinhos, Alex Ribeiro, ele vai conseguir? Se ele não conseguir, ele vai ficar no banco, não vai entrar, o que eu acho difícil, acho que o Neymar vai acabar entrando mesmo. E se todo mundo ali da comissão técnica, se os torcedores entenderem, eu posso chegar aqui e falar, gente, eu estava errado, o Neymar não jogou absolutamente nada, beleza, eu acho que vai ser um recorte pequeno, mas posso virar e falar, gente, olha, realmente não tem como, daqui 2 meses, na próxima convocação, se o Neymar também tiver no mesmo nível, posso virar e falar, posso mudar de opinião, mas nesse momento, primeira vez que ele tá fisicamente bem, e na seleção que parece estar se encaixando, com jogadores que combinam com a característica do Neymar, que o respeitam também, que é importante você ter isso num grupo, um cara de liderança, de experiência, que é respeitado pelo grupo, que pode trazer ali conselhos para a equipe.
Então assim, eu prefiro olhar para o banco e ter o Neymar do que ter um ponta, que eu acho que seria provavelmente alguém a ser convocado, um ponta que vai te entregar ali uma atuação no máximo nota 7, e que você já tem vários pontas no elenco. Ou então um centroavante que está surgindo, por exemplo, não sei, Igor Jesus, você prefere ter o Igor Jesus ou o Neymar na convocação? Não que, como eu disse, não é uma coisa excludente. Eu vou fazer a minha convocação, para quem tá vendo esse vídeo ainda na segunda-feira, vou postar a convocação nessa terça-feira. Então, inclusive, já fica até o convite, se você quiser assistir a convocação, se inscreva aqui no canal. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu não acho que o Neymar tá pegando o lugar de ninguém. Então, assim, eu quero que vocês que discordem de mim também, deixem nos comentários por que o Neymar não deve ser convocado? Porque as atuações recentes dele não foram espetaculares? Que, assim, eu acho até um argumento, mas eu não consigo acreditar que ele não é o diferente suficiente para estar numa seleção brasileira. E aí, se eu for falar aqui das qualidades dele, né? Condução com a perna esquerda, dribles diferentes. E aí, outra coisa também, bola parada, a gente ganha um excelente cobrador de escanteio, de falta e de pênalti. Ah, Samuel, mas isso é detalhe. Mas são detalhes que decidem uma vaga numa próxima fase de Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo fosse hoje, talvez... Cara, de verdade, eu não conseguiria deixar o Neymar de fora, porque exatamente por esse motivo. Você tem um jogador que traga o diferente numa Copa do Mundo, que pode decidir um jogo em um lance, beleza, ele pode jogar mal os 90 minutos, mas em um lance ele vai fazer uma parada espetacular que vai deixar o Vinícius Júnior na cara do gol e ele vai marcar o gol da vitória. Pra mim, isso já vale. E assim, como eu disse, eu não acho que a gente tá deixando ninguém de fora pra convocar o Neymar. E assim, deixando claro, eu não sou o dono da razão, tá? Aqui é um canal meu, trago minha opinião sobre um tema que eu acho super relevante, que está sendo super discutido nas redes sociais, e eu discordo muito de quem bate o martelo. Ah não, o Neymar não merece ser convocado de forma nenhuma, quem pensa assim é retardado. Ou o contrário, nossa, o Neymar precisa ser convocado e quem acha que não, também não entende nada de futebol. Eu tô no meio do caminho dos dois. Eu entendo que você tem argumentos, a minha opinião é que merecia ser convocado por tudo isso que eu listei aqui no vídeo, e eu quero saber de você, que discorda e também quem concorda, deixar aí nos comentários se ele merece estar ou não na convocação, mas desconfie muito de quem bata o martelo em relação ao Neymar, tá? Eu entendo que a gente não pode tratar ele como um jogador qualquer, né? Virar e falar assim, a análise dele deve ser fria. Vamos olhar aqui só o momento dele aqui e pronto. Não acho que pode ser assim, porque a gente tá falando do melhor jogador do Brasil nos últimos 15 anos. É um cara que pode entregar algo diferente para a seleção brasileira. Então, por isso, eu colocaria sim o Neymar na minha lista de convocados. E como eu disse, não só 23, mas eu convocaria 26, porque é um momento de testes, é um momento de você fazer alterações, de testar esquemas táticos. O Neymar, ele pode ser um camisa 10 ao lado de 3 atacantes? Eu acho que não. Provavelmente ele seria um falso 9, e aí você tiraria quem do time? Enfim, tudo isso pode ser falado depois se ele for convocado ou não, mas fato é que a presença dele na lista da seleção, ao meu ver, é importante para a sequência da seleção brasileira. Deixe seu like, você curtindo ou não a minha opinião, é muito importante para o crescimento do canal, ajuda muito a chegar a mais pessoas, e fica a sugestão aqui para você assistir outros 2 vídeos que tem a ver com o Neymar. Primeiro, sobre jogadores que atuam no futebol brasileiro e podem ser convocados pelo Ancelotti, e os gols mais importantes do Neymar, para dar uma refrescada aí na memória da galera, quais são os gols mais importantes dele pela seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.